não pode ter dúvidas, né? Tem que estar bem familiarizado, como se fosse a coisa mais natural de um curso de matemática, tá? Então, sobre números reais, deixa eu falar aqui. Sobre números reais, sobre valor absoluto, módulo, né? Então, isso aqui eu acho que vocês não podem ter dúvida, precisam, assim, ter isso bem construído, né, no raciocínio, que é o seguinte, olha, sempre que você tiver números reais tais que módulo de x menos a é menor que um delta, significa que esse xzinho que é o desconhecido aqui, né, está ensanduichado entre A mais delta e A menos delta, tá? Então, isso aqui, né, é fundamental. Aí significa fazer um desenho aqui do lado, né? Aí você entende o A como sendo o centro, tá? Entende o delta como sendo um raiozinho para a direita, um raio para a esquerda, né? Então vai ficar, deixa eu colocar de outra forma. Aqui vai ter um A mais delta, e aqui vai ter um A menos delta, tá? E aqui no meio, o que que vai ser? Aqui no meio pode ser qualquer tipo de x, qualquer x que tiver aqui no meio, né, vai satisfazer então aquela desigualdade, tá? Então essa desigualdade está dizendo que o x, a distância de x até A é menor que delta, tá? Então, ó, x está entre A menos delta e A mais delta, ou seja, qualquer x que está aqui, a distância de x até A é menor que esse delta aqui. Tá legal? Então, isso aqui é uma coisa que vocês vão usar muitas vezes e é, assim, algo bem básico. Aí vocês podem falar, professor, eu já vi isso no cálculo 1, pronto. Aí eu vou responder, pronto. Então tá, vamos continuar. Outra coisa muito útil é o seguinte, se o valor absoluto, o módulo de um número é menor que delta para qualquer delta positivo, então esse número é zero, tá? Então eu coloquei aqui, em vez de colocar um, coloquei dois números, para ficar mais natural, né, na hora de aplicar. Mas x menos y pode ser um número, pode ser diferença de dois números. O que a gente vai concluir é que x menos y é zero. Então, olha, se o módulo de x menos y é menor que delta para qualquer delta positivo, isso significa que x igual a y. Em outras palavras, significa que o módulo de x menos y é igual a zero. Tá? Então, isso aqui também é algo muito importante, tá? De demonstração super fácil, é só, se não fosse zero, tá? Você poderia pegar esse objeto, dividir por 2 e tomar esse novo objeto, essa metade, como sendo um delta, tá? E então ele não iria satisfazer a hipótese aqui, tá? Tá legal. Aí depois, o que a gente falou de importante é o que que era cota superior, cota inferior. Algumas pessoas chamam cota superior de um majorante e cota inferior de um minorante, tá? Então, para um conjunto ter um majorante, precisa que o conjunto seja limitado superiormente, tá? Ou seja, ter algum elemento, né, existir um B aqui, um número real, tal que todos os elementos de x é menor ou igual que B. Aí você fala, então esse conjunto x é limitado? Não, eu não sei se é limitado por baixo, mas eu sei que é limitado por cima, porque x é menor ou igual que o número b, tá? Então, quando o conjunto é limitado assim, é porque tem uma cota superior, tá? E se tiver uma cota superior, nós dizemos que o conjunto é, vou pegar um vermelho aqui, limitado superiormente, tá? Analogamente, você pode
falar o que vem a ser um conjunto com cota inferior, tá? Olha, dado um conjunto X, um número é cota inferior, ou também chamado de minorante, tá? Se todos os elementos do conjunto é maior ou igual que esse A, ou seja, esse A é menor do que qualquer elemento do conjunto. Isso quer dizer que esse conjunto é limitado por baixo, pela esquerda, né? Porque nenhum elemento pode passar de A, tá? Então você tem aqui os números reais crescendo, aí você põe um A aqui. Se nenhum elemento é menor ou igual que A, significa que o conjunto X está por aqui, tá? Por aqui. Então, esse número A é uma cota, um valor inferior de X ou um minorante de X. E aí a gente diz que X é limitado inferiormente. Legal? E quando um conjunto é limitado superiormente e inferiormente, então ele é simplesmente limitado, né? Então esse é o item 3 aqui. X é limitado se for limitado inferiormente e superiormente. Em particular, a gente vai usar N vezes. Se um conjunto é limitado, então o módulo de x é menor ou igual que um certo k para todo x do conjunto. Tá? Existe um k. Esse k você pode entender como sendo aqui está o zero. Aí você pega uma bola grandona de raio k. Eu estou fazendo no caso bidimensional, que é o mais assim, geométrico. E aí o conjunto x que você está procurando, ele está por aqui, ó. Tá? Então, esse é o conjunto x. Todos os elementos de x, né, o valor absoluto, ou a norma, o módulo, é menor ou igual que esse raio k. Pode ser em dimensão 1, dimensão 2, dimensão n. Tá? É o mesmo conceito. Vocês provavelmente usaram isso em cálculo 1, cálculo 2, tá? E eu só estou repetindo aqui. Bom, então tudo isso você já viu e provavelmente o próximo item vocês também já viram em algum momento. Caso não foi comentado antes, então a gente comenta aqui agora. O que vem a ser supremo e ínfimo? Isso aqui é conceito muito importante, tá? Muito importante. Então eu pego um conjunto X que é limitado superiormente. Olha, se ele é limitado superiormente, esse conjunto X deve ter cotas superiores, tá? Em geral, tem infinitas cotas superiores. Aí chama-se supremo de x a menor cota superior de x. Em princípio, você não sabe se todo conjunto limitado superiormente tem uma menor cota superior, tá? Se tiver, essa menor cota superior é chamada de que mesmo? De supremo, tá certo? Então, B é supremo de x, se B é a menor cota superior. Não arrumei, superior, tá? Bom, analogamente, seja uma função, um conjunto x limitado inferiormente. Olha, se for limitado inferiormente, deve ter cotas inferiores, é claro, tá? Aí, essas cotas inferiores podem ser, por exemplo, vamos supor que número 1 é cota inferior. Olha, se 1 é cota inferior, meio também é cota inferior, zero é cota inferior, menos 200 é cota inferior, menos 1000 é cota inferior. Por quê? Porque uma vez que eu sei que A é cota superior, é porque o conjunto X está por aqui, tá? Conjunto X, ó, estou riscando aqui, ele está por aqui. Então, se A é cota superior, coisas menores que A também são cotas, eu falei cota inferior, na verdade. Então, se A é cota inferior, tudo que vem à esquerda de A também é cota inferior, tá? Então, tem
infinitas cotas inferiores. Mas dessas infinitas cotas, se tiver uma maior cota, então essa maior cota chama-se ínfimo de x. Então, sup é a menor cota superior e ínfimo é a maior cota inferior. Professor, só uma pergunta. Na hora de buscar esse sup e esse inf, a gente vai pela informação dada pela função ou a gente vai tentar buscar o ser mais próximo possível de x? Certo. Como essa coisa de o mais próximo, se fosse do ponto de vista de computação, né, análise numérica, aí tudo bem, mas aqui a gente vai ter que usar a definição do conjunto, tá? Então, eu posso dar um exemplo depois, por exemplo, uma coisa básica. Vou só voltar. Pegar. Por exemplo, eu pego esse conjunto aqui, tá? Aqui, ó. X é o intervalo menos infinito 1. Então, como é que eu busco uma cota superior e uma cota inferior, ou o supremo e o ínfimo? Aí você enxerga que se eu tiver colocar os números reais como uma reta, e aqui, aí eu vou, por exemplo, enxergar o 1 que está aqui, e esse conjunto está dizendo que tudo que vem à esquerda de 1 faz parte do conjunto, tá? Então, aqui você olhando, você percebe, olha, esse 1 deve ser uma cota superior e com certeza seria a menor cota superior. Porque qualquer coisa menor que 1, ele estaria aqui, tá? Menor que 1. E se for menor que 1, deve ter um xzinho maior do que esse valor, de colocar um b aqui, esse b menor que 1, deve ter um x aqui. Ou seja, qualquer coisa menor que 1 não pode ser cota superior. Então, esse 1 é a menor cota superior. É assim que você determina a cota. Você tem que ter uma ideia de quem são as cotas superiores, e aí você olha, pensa e fala, esse fulano é cota, é o supremo. Como é que eu testo? Eu pego alguém menor do que esse 1 aqui, que você pensa que é o supremo. Você pega alguém menor que ele. E aí você percebe que se for menor que esse 1, esse número bzinho aqui deixa de ser cota superior, porque tem alguém que está do conjunto que é maior que esse b. Então, qualquer coisa menor que esse 1 não pode mais ser cota superior. Então, esse 1 é a menor cota superior, tá? A gente pensa assim. E do lado esquerdo, você percebe, né, olhando para esse conjunto, não existe cota inferior, porque qualquer número que você imaginar, de menos infinito a 1, tem um número menor do que esse número que você pensou. Então, vamos supor que eu pensei menos 100. Menos 100 não tem problema. Eu estou vindo do infinito, né? Então, existe muitos números menores que 100, tá? Então, 100 não pode ser cota inferior, porque existe menos 200, menos 300, que são menores que 100, tá? Então, a gente imagina assim. Agora, tudo isso que eu falei, são raciocínios, né? Intuitivos. Eu falei assim, intuitivamente. Como é que você coloca isso de forma assim, vamos falar assim, de uma forma rigorosa, tá? Como se fosse um teorema, um lema. Então aqui está o lema super importante chamada caracterização do supremo e ínfimo. Então, na hora de eu buscar o supremo e ínfimo, que tipo de conta eu tenho que fazer, tá? Sem ser assim do tipo ficar falando, escrever meia página, né? E não, eu devo fazer isso em 2, 3 linhas, tá? Então, ó, suponha que x é um conjunto de números reais, tá? Então, uma cota superior b, tá? B é uma cota superior. Então, o que
que tudo isso tem a ver com o supremo? Então, essa cota superior é supremo se, somente se, para cada epsilon positivo, existir um x do conjunto, tal que x é maior que b menos epsilon. Ah, não tem nenhuma uma frase assim, né, nenhuma história coloquial assim contada aqui, né? Está contado de forma matemática. Então, o que está dizendo assim? B é supremo se você diminui um pouquinho o B com o valor epsilon, né? Ó, eu peguei B menos epsilon, diminui o B com um pouquinho, tá? Um valor epsilon. E então, B menos epsilon deixa de ser cota superior. Por quê? Porque existe um x no conjunto que é maior que B menos epsilon. Tá certo? Era o que a gente estava falando o tempo todo. Tá? Só que aqui é a maneira de você demonstrar teorema. Você usa isso para demonstrar um teorema sem ficar falando, tá? Então, B igual ao supremo de x, se e somente se, para cada epsilon, existe um x do conjunto x grande, tal que esse x é maior que B menos epsilon. Tá? Analogamente, uma cota inferior a é ínfimo de x, se e somente se, para cada epsilon que você pegar, existe um x do conjunto x grande, tal que A mais epsilon é maior que esse x. Significa que, se A é uma cota inferior tipo supremo, ínfimo, significa que A é a maior cota inferior. Então, se você somar qualquer coisinha a mais no A, deixa de ser cota inferior, tá? Deixar de ser cota inferior significa que existe um elemento x do conjunto que é menor que esse número A mais epsilon, tá? Porque ser cota inferior significa que esse A mais epsilon tinha que ser menor ou igual que todo mundo. Mas aqui não. Existe um x que é menor que esse número. Então, significa que se você aumentar qualquer coisa no ínfimo, esse novo valor, né, deixa de ser cota inferior, tá? Então, portanto, o ínfimo é a maior cota inferior. Gente, esse lema, do jeito que está aqui, vocês têm que saber usar de forma segura, sem nenhuma dúvida, tá? E mais ainda, vocês têm que saber demonstrar isso, tá? Matematicamente, sem escrever uma página de frases, sabe? É ser o objetivo, né? Matemático e não contar uma história, porque contar uma história, você sabe que no final das contas, não vai valer como uma demonstração, né? A demonstração você tem que usar lógica matemática, usar raciocínio tipicamente matemático, de maneira que uma pessoa olha, né, pode ser de qualquer lugar do mundo, né, olha, entendi, né, falar que entendeu. Bom, então, na aula passada nós falamos ainda sobre a propriedade do supremo. Então, gente, esse lance de que todo conjunto limitado superiormente possui um supremo, ele não é trivial, porque nós vamos mostrar que em certos universos isso não é verdade, tá? Então, o que a gente vai postular aqui é que no conjunto dos números reais, tá? Todo conjunto limitado superiormente possui um supremo. E isso passa a ser chamado de axioma do supremo, postulado do supremo ou simplesmente propriedade do supremo, tá? E, e aí você também pode falar em termos de fundamentos de matemática, tá? Dizer, mas, professor, os números reais, então a gente vai colocar essa propriedade sem questionar? A gente vai colocar essa propriedade nesse curso de análise, tá? E em alguns outros cursos de análise. Mas se você quiser, você realmente consegue construir esse teorema ou essa propriedade do supremo, você consegue mostrar, você consegue construir o supremo, tá?
usando duas técnicas básicas, tá? A primeira técnica é chamado corte de Dedekind. Daí você pega, entre aspas, cortes de números racionais e mostra que esses cortes formam um corpo ordenado, etc. E tem todas as propriedades dos números reais e, além disso, todo conjunto ou todo corte limitado superiormente possui um supremo. Então, isso está feito bem assim, bonitinho, no livro do Walter Rudin, Princípio de Análise Matemática, que é uma tradução do original em inglês, tá? Agora, se você não quiser usar os cortes de Dedekind, você pode usar a sequência de Cauchy, tá? E aí você pode ver isso no livro Serge Lang, Estruturas Algébricas, também é uma tradução para português do original em inglês, tá? Bom, então, essa era a propriedade do Supremo. Então, eu falei várias coisas aqui e aí a gente mostrou um exemplo super importante, né? Que os números racionais, no universo dos números racionais, o universo dos números racionais não é completo, ou seja, existem conjuntos limitados superiormente que não possuem supremo, tá? E o conjunto mais típico é esse daqui, ó. Tudo x positivo, tal que x quadrado é maior que 2. Então, aqui está os números racionais, e esse conjunto, né, ele começa do zero e vai até... Deixa eu fechar aqui e abrir ali. Vai até raiz de 2, tá? Aí você percebe que nesse conjunto, esse conjunto é o A aqui, né? Está aqui no meio. Esse conjunto A são números positivos. Opa, deixa eu apagar, então, colocar uma bolinha aqui. São números positivos, tal que o quadrado seja menor que 2, ou, por assim dizer, raiz quadrada, esse x é menor que raiz quadrada de 2, tá? Então, o supremo está aqui, deveria estar aqui. O supremo deveria ser raiz de 2. Porém, raiz de 2 não é um número racional. Então, dentro do universo racionais, esse conjunto A é limitado superiormente, porém, esse conjunto A não possui supremo, tá? Não possui um menor cota superior. Aí a gente fez a demonstração, né, dividindo, colocando dois conjuntos, né, um A que é menor que raiz de 2 e um B que é maior que raiz de 2. E aí a gente mostra que todas as cotas superiores de A tem que estar no conjunto B, não pode estar no conjunto A. O conjunto A não tem cota superior. Aí, analogamente, a gente percebe que o conjunto B, onde contém as cotas superiores, são cotas superiores de A, esse conjunto B não possui uma menor cota, tá? Sempre que você pega alguém, você consegue diminuir um pouquinho nesse conjunto B. Portanto, esse conjunto A não possui supremo, já que você não consegue exibir uma menor cota. Toda hora que você mostra uma cota superior, tem alguém menor que ele que ainda é cota superior, tá? E a gente constrói esses números, né, fazendo contas aqui, usando propriedade arquimediana. Então, portanto, os números racionais não é completo, porque se você espalhar os racionais em cima de uma reta, vai ter um monte de buraco, tá? Porém, os números reais é completo. Você consegue mostrar que, né, todo elemento da reta é um número real e vice-versa. Aí eu já estou falando mais ou menos a meia hora, só revisando. Bom, antes da matéria nova, então tinha uma outra última
um último teorema importante que eu mencionei, que é o teorema dos intervalos encaixados, tá? Então, gente, teorema de intervalo encaixado é você ter intervalos que têm que ser fechados e limitados, tá? Cadê o teorema? Tá aqui. Ó, fechados e limitados. Pode ser aberto? Não pode. Se for aberto, tá? Intervalo aberto, vai ter erro. E pode ser não limitado, tipo um semi-intervalo de zero a mais infinito, coisa assim. Não vale, tá? Tem que ser fechado e limitado. Em outras palavras, são intervalos compactos, tá? Né? Então, se você pega uma família de intervalos fechado e limitado, um dentro do outro, sabe? É que nem aqueles bonequinhos russos, né? Que ficam um bonequinho dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. Então, esses intervalos são encaixados, ou esses conjuntos são encaixados, tá? Se eles forem fechados e limitados, então a intersecção de todos esses conjuntos é não vazio, tá? Gente, isso não é trivial. Não é trivial porque existe aqueles conjuntos do tipo 0, 1 sobre n, tá? Intervalo aberto, tá? 0 sobre n. Então, o primeiro intervalo, eu vou chamar isso aqui de IN, tá? O primeiro é 0,1 aberto. Depois tem 0,5, que está dentro do intervalo 0,1. Depois tem 0,1 terço, que está dentro do intervalo 0,5. Depois intervalo 0,1 quarto, que está dentro do intervalo 0,1 terço. E aí você consegue criar um monte de intervalos, nenhum deles é vazio, e todos eles estão dentro um do outro. Claro, quando você parou de contar, assim, parou num certo n, e você fizer a intersecção, vai dar o menor, o que está lá dentro, né? E aí você fala, bom, parece que as intersecções finitas são sempre não vazio. Mas se você interceptar todos esses conjuntos, então você vai perceber que essa intersecção é vazia, tá? Então, em princípio, intersecção de conjuntos encaixados não necessariamente é não vazio. Então, o que esse teorema está dizendo é que se os conjuntos forem fechados e limitados, então é não vazio, tá? Então, gente, tem a demonstração, falei na aula passada, tá? A gente usa a ideia de supremo, né, para você provar isso aqui, tá? E, e é isso aí. Então, coloquei dois contra-exemplos, tá? Um contra-exemplo que é o 0,1 sobre n, quer dizer, no caso você jogar fora a, a hipótese de ser fechado, o teorema não funciona. O exemplo B diz assim, se você jogar fora a hipótese que é limitado, também não funciona. Por exemplo, esses intervalos são não limitados. Então, esse é o intervalo 1 infinito, 2 infinito, 3 para infinito, 4 até infinito, intervalo 5 até infinito. São todos intervalos não limitados, tá? Não vazios, e um está dentro do outro. Tá? O intervalo de 2 até infinito está dentro do intervalo de 1 até infinito. E o intervalo de 3 até infinito está dentro do intervalo de 2 até infinito. Então, eles são encaixados, tá? Mas na intersecção de todos eles não tem elemento nenhum, tá? Porque imagina um elemento. Um elemento, um número 50. Bom, o número 50 não está na intersecção, com certeza. Por quê? Porque o número 50 não está dentro do intervalo 51 até infinito, percebe? Então, qualquer número que você imaginar, esse número não vai estar dentro de um desses intervalos IN.
Portanto, a intersecção desses intervalos é vazio. Tá? E onde é que furou o teorema? O teorema não funciona porque o nosso intervalo é não limitado. Tá bom, gente? Então, nós vamos continuar. Só que eu quero, já avisando, Professor, que... Opa, pode falar. tudo bom? Nessa parte dos intervalos encaixados, Sim, sim. não consegui compreender esse. Então, existe C pertencente aos reais, tal que C pertence ao intervalo para todo N pertencente a N. Onde é que entra essa constante, esse valor de C aí? Deixa eu apagar aqui. Você falou um número C. Deixa eu só imaginar. Aonde é que você... É no contra-exemplo ou no enunciado do teorema 4? Tá. Enunciado, teorema 4. Ah, tá bom. Existe C, tá ok. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Já entendi, tá aqui, ó. Então, existe um C, ou seja, um número que está em todos os intervalos. Aí, em outras palavras, significa que a intersecção é não vazio, tá? Eu não mostrei o C, mas na verdade o C está aqui, né? Você pega os intervalos, você vai ver que o A1, B1, depois intervalo A2, B2, está dentro de A1, B1, A3, B3, etc. E você vai perceber que os AN são sempre menores que BN, porque são intervalos, caso contrário, eu não teria um intervalo AN-BN, tá certo? E aí eu pego o conjunto A, que são os extremos inferiores, que é o A1, A2, A3, etc. Esse conjunto A, grandão, tem que ter cotas superiores, porque todos os BNs, qualquer B aqui, é uma cota superior do conjunto A. Tá? Então, esse conjunto A é limitado superiormente. Se é limitado superiormente, deve ter um supremo. Esse supremo é chamado de Czinho, tá? Que é o Czinho que eu mencionei em cima. Tá? Esse Czinho é o supremo de A e a gente prova, então, que esse Czinho está entre todos os intervalos. Por quê? Porque se é supremo do conjunto A, esse C é maior ou igual que qualquer AN. Por outro lado, como os BN são cotas superiores de A e C é o supremo, esse C tem que ser menor que todos esses BN, por ser menor cota superior. Portanto, esse C está entre a N e BN para todo N. Tá? E foi o que eu concluí aqui embaixo. Então, esse Czinho está na intersecção. Já que ele está em todo mundo, ele está na intersecção. Ficou legal? Eu acabei demonstrando novamente o teorema aqui. Ok. Tá legal. Então, gente, o que eu queria dizer é que o teorema dos intervalos encaixados tem a mesma força, o mesmo teor, o mesmo conteúdo do que o axioma do supremo, tá? Então, o axioma do supremo, você demonstra o teorema dos intervalos encaixados e a partir do teorema dos intervalos encaixados, você prova o axioma a propriedade do supremo. Então, são propriedades equivalentes. Olha, se essas duas propriedades são equivalentes, dizem a mesma coisa, então o princípio dos intervalos encaixados não funciona no universo dos racionais, tá? Você pega intervalos ali, vai diminuindo, diminuindo, de maneira que, assim, vamos falar assim, né? Que o número que deveria estar na intersecção seja raiz de 2, por exemplo. Mas raiz de 2 não é um número racional. Então,
esse tipo de teorema não funciona para números racionais, só funciona para o universo de números reais, tá? Vou dar um exemplo, então, dizer que os números reais com a propriedade do supremo ou com a propriedade dos intervalos encaixados, que é a mesma coisa, são equivalentes, né? Faz com que os números racionais, números reais seja não enumerável, tá? Você sabe que os números racionais são enumeráveis. Você tem o primeiro racional, o segundo, o terceiro, você consegue contar todo mundo. Mas os reais são em tão grande número, tá? É tão assim caótico que você não consegue enumerar, dizer, olha, esse é o primeiro real, o segundo real, o terceiro, o quarto, você não consegue escrever os números reais numa ordem. Qualquer que seja a ordem que você imaginar, colocar os números reais numa fila, tá? Mas os números racionais dá, né? A gente viu que os racionais são enumeráveis, tá? Então tá, para a gente mostrar que não enumerável, a gente considera uma função, deixa eu pegar uma f de n em R, tá? Gente, então olha, para você mostrar que uma função é infinito enumerável, basta mostrar que tem uma bijeção, né, que esse conjunto tem uma bijeção com os números naturais, tá? Então, eu vou provar assim, seja f uma função dos números naturais para R. Então, a gente vai provar, tá, usando intervalos encaixados, que é impossível existir uma função n, uma função f de n em R que seja sobrejetora. Olha, se não pode ser sobrejetora, não vai ser bijetora, tá certo? Então, é isso. Porque, gente, quando eu fizer uma função de n em R que seja injetora, por exemplo, eu estou construindo, então, uma cópia dos números naturais através dos Fn dentro de R aqui. Mas se fosse sobrejetora também, então R seria enumerável. E aí a gente vai mostrar que não tem como essa função f ser sobrejetora, tá? Nenhuma função de n em R pode ser sobrejetora. Então a gente vai fazer isso. Nós vamos usar intervalos encaixados para mostrar que isso não é possível. Tá bom, gente? Entenderam a técnica? A técnica é mostrar que quando eu tento enumerar, né, fazer uma função de n em R, eu percebo que essa função não tem como ser sobrejetora. Portanto, os reais não têm bijeção com os naturais. Então, os reais não podem ser contados, né? Não pode ser enumerado. Então, tá legal, vamos lá. Para isso, vamos construir uma sequência de intervalos encaixados, tá? Então, essas sequências são do tipo AN-BN, tal que os Fn não estão dentro desses intervalos AN-BN, tá? Eu consigo mostrar que existe uma sequência de intervalos encaixados, tal que nessa sequência de intervalos encaixados, nenhum deles contém imagens dessa função Fn, tá? Gente, em princípio, eu não sei se a função f é sobrejetora, mas se você me dá, por exemplo, f de 5, eu sei que f de 5 é um número, tá? É um número. Então, se f de 5 é um número, eu posso construir um intervalinho aqui, tá? Que eu vou chamar de A5, B5. E esse intervalinho não contém o f de 5. Então, isso que eu escrevi aqui faz todo sentido, tá? Para cada fn que você me mostrar, eu vou construir um ANBN que não contém o fn, tá? Só que eu vou mostrar que eu vou conseguir construir uma sequência de intervalos encaixados
uma sequência de intervalos que são encaixados, tá? Então tá bom. Então fazemos por indução, tá? Então seja I1 o intervalo A1, B1, de maneira que esse A1 está à direita de F1, tá? O A1 é maior que F1, tá certo? Você me deu o F1 aqui, ó, isso aqui é o F de 1, no contradomínio, tá? Aí eu chego e falo, vou pegar então um A1, um B1 aqui. Do jeito que eu quiser, tá? É o primeiro, né? Então, o primeiro intervalinho, né? I1, ele não contém o F1, tá? E está à direita de F de 1, tá certo? Legal. Então, depois você me dá um F de 2, vou fazer a mesma coisa, etc, etc. E suponho, então, que eu já construí o intervalo I1, que contém o intervalo I2, etc., que contém o intervalo IN. Eu estou supondo, né, hipótese de indução que eu já consegui, tá? Cada AK é menor que BK, tá? Porque são intervalos. Nenhum deles contém o correspondente FK, tá? K de 1 até N. Daí, como é que eu construo o próximo? O próximo é assim, tá? Construiremos, então, o IN mais 1 da seguinte forma. Se por acaso o f de n mais 1 não tiver nesse meia dúzia de intervalos, tá? Então a gente escolhe o IN mais 1 exatamente o IN anterior, né? Já que o Fn mais 1 não está lá dentro, eu vou repetir o meu intervalo, tá? Se por acaso o Fn mais 1 estiver dentro do intervalo IN, tá? Que é o menor que eu tive até a etapa anterior, se ele tiver no intervalo IN, tá? Então, ele não pode estar. Olha, gente, eu tenho um intervalo IN aqui, então eu tenho um AN, tá? E eu tenho um BN, tá? Aí você diz assim, olha, infelizmente o Fn mais 1 está dentro desse intervalo. Então eu digo, se ele está dentro desse intervalo, não pode estar nas duas pontas ao mesmo tempo. Não pode ser AN e BN ao mesmo tempo. Então, ou AN não é o Fn mais 1, ou BN não é o Fn mais 1, porque não pode ser dois números ao mesmo tempo. Então, vamos supor que o AN não é o Fn mais 1. Pô, eu peguei um caso, depois você faz outro caso, tá? De forma análoga. Então, eu posso supor que esse Fn mais 1 é estritamente maior que AN e menor ou igual que Bn. Pode ser Bn, pode estar no meio, não importa, tá? Então, eu vou construir um novo intervalo da seguinte maneira. Eu chamo AN mais 1 como sendo o AN, tá? Eu vou fixar essa ponta esquerda aqui, tá? Fixei aqui. E o lado direito, eu vou pegar a média aritmética entre a ponta AN, vamos supor que o Fn está aqui, tá? Eu vou pegar a média aritmética entre a N e a F de N mais 1. Então, vai estar bem aqui. Ou seja, nesse intervalo, não contém um Fn mais 1, tá? Pronto, é assim que eu construo a sequência de intervalos, tá? Eu fico olhando a minha Fn, aí o próximo Fn, se tiver dentro do meu intervalo, eu tenho que escolher uma das pontas onde não é a Fn e faço a média aritmética do lado direito, né? Ou do lado esquerdo, e aí eu obtenho um novo intervalo. Gente, então eu construí uma sequência de intervalos. Esses intervalos, nenhum deles contém a imagem f de n, né? Nenhum deles, tá? E aí, pelo princípio dos intervalos encaixados, deve existir um número c aqui
um número real que está em todos os intervalos, tá? Esse número C que está em todos os intervalos, com certeza não pode ser um Fn qualquer. Porque nos meus intervalos, os Fn nunca estão lá, tá? Foi construído fugindo dos Fn, tá? Então, usando o teorema dos intervalos encaixados, eu construí um número C real, tal que esse número C não está na imagem da minha função f. Ou seja, a minha função f não é sobrejetora. Vocês viram que legal? Usando intervalos encaixados, tá? A gente provou que os números reais é não enumerável, tá? Claro, depois eu vou querer provar novamente que os números reais é não enumerável usando o diagonal de Cantor, tá? É uma outra técnica. Só, Pode falar. só para ver se eu entendi direitinho, o que a gente fez foi pegar um conjunto, né, fechado, e Certo. dentro desse conjunto fechado, que seria, por exemplo, uma reta, a Aham. gente mostrou que se a gente pegar uma função para qualquer número inteiro, a gente não consegue mapear esse conjunto todo. E aí a gente mostrou que que seria essa reta, ela estaria cheia de buracos, né? Onde nenhuma função que a gente pegue com números naturais consiga mapeá-la toda. É isso? Mais ou menos isso? Olha, eu escutei cada palavra que você falou. Vamos falar assim, eu acho que é mais ou menos isso, tá? Mas deixa eu fazer um rabisco para ver se o... Porque o que eu quis mostrar aqui é que você não pode escrever os números reais como sendo x1. X1 é o f de 1, tá? Qualquer que seja a função f. X2 é mais com domínio nos naturais. Então eu posso, né, dizer que o xk é f de k, né? Então eu tenho aqui x4 e assim por diante. Sempre que eu escrever um número reais desse jeito, tem algum número real C que não está nessa lista, tá? E a gente consegue mostrar como é que a gente constrói essa lista aqui, tá? É legal? É através dos intervalos encaixados. Então, se você pensa que R é algum tipo x1, x2, x3, x4, etc., então você coloca uma desigualdade aqui, tá? Desigualdade não, coloca um sinal de diferente. O R nunca é uma lista enumerável, tá? Ele sempre tem elementos a mais que você não consegue enumerar. Porque enumerar é uma coisa que é do tipo passo a passo, tá? Ele é tipo indutivo. Eu primeiro faço isso, segundo eu faço aquilo, terceiro eu faço outra coisa, depois tem quarto passo, o quinto passo. Isso é enumerar, né? É o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E quando eu estou começando a enumerar, eu consigo fugir, tá? Se você veio para cá, eu vou para a esquerda ou vou para a direita. Gente, então, eu já tinha explicado, mas deixa eu só fazer um desenho um pouquinho mais limpo aqui. Gente, ó, eu vou construir uma sequência de intervalos encaixados que não contém nenhum Fn, tá? Eu vou fazer de 1 para 2, só para ficar bem claro, de 1 para 2. Então, aqui está os reais, tá? Aí você chegou para mim e pegou, ó, professor, o f de 1 está aqui. Tá, se f de 1 está aqui, eu chego e construo a minha sequência A1B1, tá? Sequência de intervalos, né? A1B1. Tá. Então, esse intervalo I1, né, que está aqui, não contém o f de 1, tá?
Aí eu vou construir um subintervalo que está aqui dentro que não contém o f de 2. Então você diz para mim, onde está o f de 2? Se o f de 2 está fora desse intervalo em vermelho, então eu vou repetir o I2 como sendo esse mesmo intervalo. Mas e se o f de 2 estiver aqui dentro? Se estiver aqui dentro, ele não pode ser A1 e B1 ao mesmo tempo. Então, digamos que ele não seja o A1. Então, digamos que o f de 2 esteja por aqui. Então, eu vou tentar escapar do f de 2 da seguinte maneira. Então, eu percebi que eu tenho um novo intervalo aqui, tá? Aí, eu não quero o f2 no meu intervalo, então eu vou pegar f2, que é estritamente maior que A, porque ele não é o A1, né? Eu vou somar f de 2 com A1 e dividir por 2. Então, eu dividi por 2 aqui. Então, eu vou ter um novo intervalo. Esse novo intervalo chama A2. E desse lado aqui tem B2. Tá? P2 é a média aritmética e o A2 é o próprio A1. Então, esse intervalo I2 não contém nem o f de 1, nem o f de 2. Percebe que eu consigo construir porque eu estou num processo indutivo. Eu tenho o f de 1, aí eu penso um pouquinho, depois eu tenho o f de 2, aí eu olho, tento dar uma escapadinha para a direita ou para a esquerda, depois o f de 3, percebe que eu estou trabalhando passo a passo, eu não estou fazendo uma coisa assim, confuso, contínuo, eu estou, cada fn que você dá, eu chego e aplico um algoritmo, tá? Então, eu finalmente construí uma sequência INs, tá? São todos encaixados, um dentro do outro. Nenhum desses IN contém algum f de n, tá? E aí, a interseção desses IN me dá um número. Me dá um número C, por exemplo. Pode me dar muitos números, mas sendo a intersecção não vazia, deve ter um número C. Se esse número C, né, um número C que pertence a essas intersecções. Se o número C está em todas IN, né, está na intersecção, esse número C não pode ser nenhum Fn. Ora, se ele não é nenhum Fn, esse número C não está na imagem da minha função, ou seja, a minha função não é sobrejetora, porque não consegue cobrir esse C aqui. Tá certo? E foi isso que nós fizemos aqui no finalzinho. Ah, tá. Entendi bem melhor agora. Obrigado, professor. Eu acho que eu devia fazer de 1 para 2, ao invés de supor que foi feito de 1 até n, a gente faz, né? Mas legal, tá bom. Agora eu quero mostrar, usando propriedades de números racionais e reais, né, dizer assim, entre dois números reais quaisquer, sempre existe um racional e um irracional no meio, tá? Você chega e pensa dois números, 1 e 2. Ok, entre 1 e 2 tem racionais e irracionais, tá? Mas assim, de uma maneira em geral, como é que a gente prova isso? Então você pega dois números reais aqui, tá? A menor que B. Aí o que você faz? Se A é menor que B, deixa eu pegar um. Aqui tem A. Vamos supor que A e B são positivos, tá? Só para fixar as ideias. E B. Olha, se A é menor que B, deve ter uma certa distância aqui, sabe? E qual é a distância entre A e B, se A for menor que B? A distância é B menos A, vocês sabem, né? Então, suponha que o zero esteja aqui. Então, essa distânciazinha que vocês comentaram, essa distânciazinha é B menos A, tá? Então, agora, eu vou usar a indução e dizer que entre 0 e B menos A deve ter alguma coisa do tipo 1 sobre N aqui. 1 sobre N. Por causa do Arquimedes, tá? Os números atrás são arquimedianos, daí 1 sobre N.
Aí depois 1 sobre n deve ter um 2 sobre n, 3 sobre n, 4 sobre n, 5 sobre n, pá, 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 até chegar um m sobre n, que está dentro desse intervalo AB, tá? Esse m sobre n tem cara de racional, então entre esse número A e B tem um número racional. Perceberam, gente, o raciocínio geométrico? Tá? Você pega B menos A, que é essa distância, tá? O tamanho do intervalo, e aí dentro você coloca um sobre n, tá? Que como se diz? O Arquimedes garante isso, que existe um sobre n menor que B menos A, propriedade arquimediana dos naturais dentro dos reais. E aí você faz 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, 4 sobre n, vai multiplicando, uma hora m sobre n vai cair bem no meio de B menos A. E aí você resolveu o seu problema. Então, esse é um exercício de indução matemática, tá? Provando. Seja A menor que B, então existe um natural tal que 1 sobre n é menor que B menos A, que é o desenho que nós fizemos. Seja esse intervalo IM, intervalo do tipo m sobre n, m mais 1 sobre n. O denominador, esse número que vem aqui do 1 sobre n, tá? Então, primeira coisa, esses intervalos fechados, você percebe que os números reais estão dentro desse intervalo, tá? Por quê? Porque esses intervalos vão crescendo aqui, né? O 1 sobre n, o n está fixo, você pega m grandão, e aí você cobre o intervalo, a reta toda, tá? E, bom, depois deve existir um número K, um K, tal que o, o número A que você deu está entre K sobre N e K mais 1 sobre N, está dentro do intervalo. Você só não sabe se tem algum número racional dentro de A e B. Então, olha, uma vez feito isso, você tem dois casos, tá? Se o A for um dos cantos, né? Se A for K sobre N, tá? E aí, pronto. O A é racional, tá? É K sobre N, e ele está entre A e B, tá? Então, está resolvido o seu problema, tá? Aí, se o A estiver no meio, entre K sobre N e K mais 1 sobre N, aí você pode trabalhar um pouquinho, é só uma continha, né? Você consegue mostrar que, olha, se K sobre N é menor que A, tá? É porque se tivesse no meio, estava resolvido. Tá? Então, estou supondo que o A está à direita de K sobre N menor que K mais 1 sobre N. Tá? Então, K sobre N é menor que A. Isso implica, então, vou somar 1 sobre N dos dois lados. Então, vai implicar que, para N grandão, né, K sobre N mais 1 sobre N é menor que A mais 1 sobre N, tá? Mas A mais 1 sobre N é menor que B, porque a distância entre A e B é menor que 1 sobre N. Então, vem que K mais 1 sobre N é menor que B. Ou seja, K mais 1 está entre A e B, tá? Então, você pode... a gente fez isso de forma... Usamos indução matemática escondida aqui dentro, tá? E de forma análoga, você pode pensar, em vez de pegar 1 sobre n, no caso dos, como se diz, no princípio arquimediano, você pensa em raiz de 2 sobre n, tá? Aí você pega raiz de 2 sobre n e vai pulando. 1 raiz de 2 sobre n, 2 vezes raiz de 2 sobre n, 3 vezes raiz de 2 sobre n. Aí uma hora
um K raiz de 2 sobre N vai estar entre A e B. Tá? Bom, gente, qual é a observação que eu digo? Eu digo, então, do ponto de vista de topologia, não pode ser topologia, a gente então diz que os números racionais e os números irracionais, tá? São densos em R. Denso significa qualquer vizinhança ou qualquer intervalo que você pega um número real, pega um intervalo que contém esse número real. Dentro desse intervalo tem números racionais. Se você diminui o intervalo, não tem problema. Sempre vai ter números racionais encostadinho nos números reais, tá? E também vai ter números irracionais encostadinho nos números reais, tá? Então, os racionais é um conjunto denso nos números reais. A gente vai usar esse conceito mais para frente. Gente, se você tiver números reais aqui, tá? Fecha os olhos e pega um número real qualquer. Peguei um número real C. Fecha os olhos e pega um epsilon bem pequeno. Aí vai ter um C mais epsilon e C menos epsilon. Esse intervalinho. O que o teorema diz? Nesse intervalinho, está cheio de números racionais, tá? Está cheio de números racionais aí. Os números racionais são densos nos números reais. Na verdade, quantos números racionais tem dentro desse intervalinho? Tem infinitos números racionais, tá? Então, foi o que nós provamos aqui. Tá legal, gente? Então, feito isso, o beabá aí, o básico de números reais que a gente vai precisar, nós vimos aqui, tá certo? E agora a gente vai estudar outras propriedades dos números reais, como, por exemplo, sequências de números reais, tá? Gente, eu vou trocar de PDF, tá? Vocês têm alguma pergunta a mais sobre essa parte aqui? Legal. Eu descompartilhei. Vou compartilhar uma outra aqui, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Fechar. Tá aqui. Bom, gente, esse PDF que eu acabei de mostrar, que eu já fechei, ele já está no Moodle, tá? Para vocês dar uma lida aí. E só queria fazer um comentário. Gente, eu faço um PDF assim, com matéria resumida, tá? Mas aí você perde toda a eloquência, sabe? A arte de escrever do autor, tá? Então você tem que ler o livro, pegar o PDF ou pegar o livro em papel na mão, tá? Sentar numa poltrona e ficar lendo, tá? Ver como o autor conversa com você, qual é o nível de português que ele usa, tá? A concordância verbal, concordância nominal, sabe? Toda essa parte que trabalha com a língua, né? Então, eu realmente recomendo que vocês leiam o livro, tá? E depois o livro tem exercícios, tem observações. Então, o livro te dá uma riqueza enorme. Porque cedo ou tarde vocês também vão querer escrever alguma coisa. E, gente, vocês, se for escrever, tem que escrever melhor do que esse pessoal que posta coisa
no YouTube, no Instagram, tá? Tem que ter pelo menos um português, né, um pouco mais assim esmerado. Legal, então deixa eu compartilhar um novo texto que eu escrevi, que eu não chequei o português ainda. Quer dizer, eu já li, mas eu ainda não corrigi. Tá aqui, ó. Pronto. Só me dá um reply, eu estou online ainda. Sim, professor, o senhor está online. Eu concordo com o senhor sobre o livro. Eu estou tentando estudar mais também, porque eu estou tendo um pouquinho de dificuldade com análise. Oi? Legal, Maria Eduarda, obrigado pelos comentários, então. Ok, gente, vamos lá. Eu vou falar sobre sequências. Então, eu tenho 50 minutos, vou falar umas coisas básicas e, pelo menos, vou definir o que é convergência de sequência. Aí você pode falar, professor, eu já estudei isso no cálculo 3. Legal, eu também estudei isso no cálculo 3, tá? Estamos empatados. E qual é a diferença? A diferença aqui é que a gente quer demonstrar mais teoremas, tá? E, inclusive, eu vou falar de um teorema, de dois teoremas importantes. Um deles chama teorema de convergência monótona de Dedekind, e um outro teorema é teorema de Bolzano e Weierstrass. E o que a gente quer, assim, né, mostrar é que esses teoremas importantes que nós vamos ver são equivalentes ao axioma do supremo. Significa que, se você tiver Dedekind, você já consegue mostrar que os números reais é completo. E aí você, a partir de Dedekind, você mostra intervalos encaixados, você mostra axioma do supremo, sabe? Todos esses teoremas importantes que a gente vai fazer antes da definição de função contínua, de derivada, é para mostrar que os números reais é completo e a completitude pode ser representada por qualquer um desses teoremas, que eles são todos iguais, todos falam finalmente a mesma coisa, é que a reta não tem buraco, tá? Axioma do supremo, intervalos encaixados, convergência monótona, que a gente vai ver em alguns minutos, teorema de Bolzano-Weierstrass, e depois vai ter mais dois teoremas sobre intervalos, que é o teorema de Borel-Lebesgue, ou Heine-Borel, e aí a gente fecha esse ciclo de números reais e suas propriedades básicas. Legal. Então, olha, sequência de numérica, o que é uma sequência, então, do ponto de vista intuitivo? Uma sequência numérica, tá, é apenas uma lista de números reais, geralmente infinitas, tá? Então, por exemplo, a lista dada pela fórmula n são os números naturais, tá? É o 1, 2, 3, 4, 5, porque os números naturais é n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Então, essa é a lista mais simples que tem, tá? É a contagem dos próprios números naturais, como sendo uma sequência de números. A sequência menos 1 elevado a n. Essa lista, quando o n é 1, é menos 1. Quando n é 2, é mais 1. Quando é 3, preserva o sinal. Quando o n é par, o sinal some. Tá? Então, essa sequência é menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, e assim por diante. Tá? Então, isso aqui é uma sequência também. Uma outra sequência dada pela fórmula 1 sobre n ao quadrado. Então, quando n é 1, é 1. Quando n é 2, é 1 quarto. Quando n é 3, é 1 nono. Tá? 1 16avos. E assim por diante. Tá certo? Então, isso é um... Pronto, mas como é que eu vou matematizar isso? Aí você percebeu que as sequências sempre têm um primeiro elemento, o segundo, o terceiro, porque é uma lista, tá? Então, se é uma lista, ele está aqui, né? x1, x2, x3 é uma lista.
Como é que você matematiza uma lista? Basta pegar a função que te dá a lista, tá? F de n é xn. Então, esse conceito pode ser matematizado, né, da seguinte forma. Um conceito é masculino aqui, eu preciso... eu vou trocar, vou corrigir aqui depois, tá? A concordância aqui. Então, uma sequência de números reais passa a ser uma função de n em R, tá? O que é uma sequência? É uma função com domínio nos naturais, tá? E onde está o interesse? O interesse está na imagem da função, porque a imagem da função é f1, f de 2, f de 3, f de 4, e esses f de 1 vou chamar de x1, f de 2, x2, f de 3, x3 e assim por diante. Então, eu tenho essa fórmula que me gera a minha sequência. Essa fórmula é dada por uma função, e a fórmula da função, geralmente, né, se f de n é xn, eu vou chamar a minha sequência de xn, tá? Que é o chamado termo geral. Gente, olha, pega essa sequência que me gerou o menos 1, mais 1, menos 1, mais 1. Como é que eu... qual é a função que me dá isso? A função é f de n igual menos 1 elevado a n, tá? Então, a fórmula da função que me gera a sequência, essa formulinha aqui, tá? Eu uso para representar a minha sequência, muitas vezes, tá? Então, por exemplo, a formulinha f de n é 1 sobre n ao quadrado. Então, eu digo, a sequência 1 sobre n ao quadrado é isso daqui, 1, 1 quarto, 1 nono, etc. Tá legal, então você já sabe o que são sequências, tá? Vamos ver, eu vou falar de sequências limitadas, só para a gente... Depois eu vou falar o que são sequências subsequências, depois sequências monótona crescente, decrescente. Então, olha, dizemos que uma sequência xn é limitada superiormente, tá? Sequência limitada superiormente, se existe um C tal que o xn não passa de C, tá? Todo xn é menor ou igual que C. Então, C passa a ser uma cota superior da sequência, tá? Sequência limitada superiormente. Analogamente, existem sequências que são limitadas inferiormente, tá? Existe um número A que é menor ou igual que todo xn, tá? Então, a sequência é limitada inferiormente. E agora, o que é básico é que uma sequência que é limitada superiormente e inferiormente vai ser uma sequência limitada, porque essa sequência está confinada, né? Todo xn está confinado, tá? No intervalo que é menor ou igual que o limitante superior, maior ou igual que o limitante inferior. Então, gente, em particular, a gente diz que uma sequência é limitada se existir um xn, existir um número c, tal que módulo de xn é menor ou igual que c para todo n, tá? Então, a sequência toda está entre menos c e c, tá? Então, essas sequências que estão entre menos c e c são sequências limitadas, tá? Tá legal? Alguma dúvida numa sequência que é limitada? Por exemplo, aqui em cima, essa sequência menos 1 elevado a n, ela é limitada. Por quê? Porque só tem dois números, né? Menos 1, 1, menos 1, 1. Então, está limitado entre o conjunto, por exemplo, menos 2, 2, tá? Essa primeira sequência, que é a sequência dos números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, não é limitada superiormente. Por quê? Porque qualquer número que você pensar tem um natural maior que aquele número, propriedade arquimediana, tá? Mas é limitado inferiormente, já que a sequência começa do 1. Então, qualquer número negativo,
ou zero, seria um limitante inferior, tá? Legal. Então, gente, eu vou definir o que é limite agora, tá? Limite. Dizemos que uma sequência xn possui limite A, tá? Se acontecer o seguinte, se para cada epsilon positivo existir um número natural n0, tal que para n maior que esse índice n0, eu tenho que a distância, né, o valor absoluto de xn menos a é menor que epsilon. Ou seja, a distância do xn até o suposto limite é menor que epsilon. Em outras palavras, para cada epsilon maior que zero, existe um número natural n, tal que n maior que n0 implica que módulo xn menos a menor que epsilon. Traduzindo em outra linguagem, dizer que A é limite significa que para um índice n suficientemente grande, tá, os xn vão estar bem perto de A, ou seja, a distância de xn da sequência, né, até o A é menor que esse epsilon que você imaginou. Tá? Gente, a minha experiência de análise, de corrigir prova de alunos, tá, é o seguinte: como é que você lê esse quantificador aqui? Tá? Se você lê para qualquer epsilon, você pode, tá, cometer erros em raciocínios mais complexos. Porque está correto, aqui está dizendo que é para qualquer epsilon. Mas para qualquer epsilon existe n0, não quer dizer que esse n0 vale para qualquer epsilon, tá? Esse n0 vale para cada epsilon que você imaginar. Então, na verdade, é assim, prefira ler, ao invés de qualquer epsilon, tenta ler para cada epsilon, porque quando você lê para cada epsilon, você consegue fazer uma ação por vez. Você me dá um epsilon e eu faço alguma coisa. Para cada epsilon que você me dá, eu faço alguma coisa. Se você tiver no seu cérebro que é para todo epsilon, poxa, mas para todo epsilon é muito. É que nem entrar 1000 pessoas dentro de um restaurante, o que o garçom vai fazer? Ele fica doido, tá? O garçom não consegue servir, tá? Mas se entrar um de cada vez, o garçom vai lá, toma o pedido, tá? E já encaminha lá, já põe lá uma água com gelo para a pessoa. Entende, gente? O seu cérebro trabalha melhor quando você, né, atende um de cada vez. Então, prefira ler para cada epsilon, existe um n0, tal que n maior que n0 implica que xn menos a é menor que esse epsilon que você deu. Tá bom, gente? Quando xn possui limite a, a gente diz que xn converge para a, tá? E que o xn é convergente. Se ele tem limite, é porque a sequência é convergente e converge para esse limite. Então, o nosso livro usa a notação A é limite xn. Algumas vezes usa a notação xn flecha A, xn tende para A. Eu vou usar essa notação do meio mais vezes, tá? Xn flecha A ao invés de A igual limite xn. São iguais, tá? E também se diz que xn converge para A, ou simplesmente, sem esse parênteses, né, que xn converge para A. Bom, gente, agora vem uma pergunta interessante. Se xn converge para A, tá? Então, para qualquer epsilon positivo, todo xn vai estar entre A menos epsilon, A mais epsilon, com exceção de meia dúzia deles que estão do lado de fora. Tá? E isso eu quero que vocês tenham assim bem claro em mente. Gente, olha, tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Você tem um número A aqui, e você diz que tem uma sequência xn
convergindo para A. Olha, se xn converge para A, significa que quando o n fica grandão, tá? x1000, x1001, x1002, x1.000.000, eles vão estar cada vez mais perto de A, concorda? Porque essa é a definição de xn tendendo para A. Então, qualquer intervalinho que você pegar aqui, A mais epsilon, A menos epsilon, aqui dentro vai estar praticamente todos os xn's. Porque para n grandão, todos os xn's estão perto de A, tá? Na verdade, para xn com n maior que um n0, vai estar todo mundo aqui, nesse seu intervalinho. Quantos vão estar fora? É meia dúzia. Talvez tenha o x1, talvez tenha um x2 aqui, talvez um x3, até chegar no xn menos 1. xn0 menos 1, talvez. Então, são meia dúzia de pontos da sequência fora do intervalo, e o resto vai estar tudo aqui dentro, perto de A. Então, se uma sequência converge para A, é porque todos os elementos da sequência estão pertinho de A, com exceção de meia dúzia que ficou do lado de fora. Meia dúzia é uma maneira de dizer só para você sentir, né, assim, o teor do teorema, tá? Então, essa foi a observação que eu coloquei aqui. Ficou legal? A demonstração disso é a definição que está em cima, tá? Porque todos os xn estão aqui, porque para n maior que n0, tá? Eles vão estar todos aqui. E quem são os possíveis que não estão aqui? O x1, x2, x3 e possivelmente xn menos 1. Então, o resto está tudo aqui dentro. Pessoal, para mim ficou bem claro com o exemplo, assim. E a Legal. observação também. Gente, então isso aí são coisas que a gente vai usar quando estudar funções contínuas, limite de funções, né? Gente, então, olha, eu vou dar um exemplo bem básico que vocês já conhecem, né, que é a sequência 1 sobre n. A sequência 1 sobre n deixa eu só pegar uma caneta aqui. A sequência 1 sobre n, que é o exemplo aqui, tá? Então, começa com 1, depois vai para meio, 1/3, 1/4, 1/5. Então, tá na cara que a sequência 1 sobre n converge para 0, tá? E isso que a gente quer provar, de fato. Dado o epsilon positivo, tá? Pela propriedade arquimediana, deve ter um n0 natural, tá? Que 1 sobre n0 é menor que esse epsilon que você pegou, tá? É propriedade arquimediana. Logo, se eu pegar n maior que n0, tá? A monotonia da ordem dos números reais diz que se n é maior que n0, é porque 1 sobre n é menor do que 1 sobre n0. Mas se n0 é menor que epsilon, 1 sobre n0 também é menor que epsilon, tá? Então, perdão, 1 sobre n0 eu já sabia. Se 1 sobre n0 é menor que epsilon, 1 sobre n, esse n que eu peguei, é também menor que epsilon. Ou seja, esse 1 sobre n menos o zero, tá? Está entre epsilon e menos epsilon, tá? Se você quiser, você pode colocar o valor absoluto, então, tá? 1 sobre n menos 0, 0 é o limite, então isso aqui vai ser menor que epsilon, tá? Disso daqui, né, você conclui isso. Portanto, por definição, tá? O xn menos a, que é o limite, é menor que epsilon, desde que o n é maior que o n0, como está aqui colocado aqui, tá? Então, a gente provou usando epsilons e n's que 1 sobre n converge para 0. A gente não ficou falando, não, é porque 1 sobre n vai para 0 porque porque a fração pode ficar pequeno, não sei o quê, fica falando muito, mas tem hora que a gente precisa fazer uma demonstração abstrata, né, usando epsilons e n's, como diz a definição. Professor, você pode só repetir mais uma vez esse exemplo? Que eu
Uma Tá hora eu tava legal. entendendo, outra hora eu tava não entendendo. Nessa Não, demonstração mesmo, é que nem você falou, o hábito de pensar no n tendendo para o infinito, que aí vai ser uma fração super grande, já tá tão habituado em mim que eu. certo. E tá legal. Então, ó, antes de eu fazer, eu só queria lembrar uma coisinha. Então, cadê o definição? Ah, tá aqui. Para você falar que xn converge para A, tá? É dizer o seguinte: xn converge para A significa dizer que para cada epsilon que você apresentar, eu posso exibir um n0, tal que quando o n é maior que esse n0 que eu exibi para você, o módulo de xn menos a é menor que epsilon, tá? Então é isso que a gente tem que provar. Então agora, o meu exemplo é 1 sobre n, xn, né, converge para a, que é o zero, tá? Que é o que nós temos em mente. Então, a primeira coisa é você me dar um epsilon. Então, você deu um epsilon para mim e eu tenho que ser capaz de exibir um n0, tá? Então, você me deu epsilon, eu vou usar Arquimedes, invocar o Arquimedes e encontrar um n0 tal que 1 sobre n0 é menor que aquele seu epsilon. Tá? Então, agora eu vou colocar dentro do jeitão da definição. Então, para n maior que n0, para n maior que n0, eu sei das propriedades da ordem, né, da desigualdade, que 1 sobre n vai ficar menor que 1 sobre n0. Mas 1 sobre n0, por Arquimedes, eu escolhi isso sendo menor que epsilon. Então, isso aqui é menor que epsilon. Gente, então, em particular, eu estou enxergando que 1 sobre n é menor que 0. 1 sobre n é positivo, 1 sobre n menos 0 é menor que epsilon, porque eu acabei de enxergar isso aqui. Por sua vez, por ser um número positivo, em particular, é maior que menos epsilon. Essa conta está dizendo que 1 sobre n menos 0 está ensanduichado entre menos epsilon e epsilon. Ou seja, ele está dizendo que 1 sobre n menos 0, que é o limite A, né, é menor que epsilon. Tá? Então, você me deu epsilon, eu mostrei um n0 para você, tal que para n maior que n0, 1 sobre n menos 0 é menor que esse epsilon, que é justamente a maneira que a gente usa para checar a convergência. Ó, aqui. Ó. Ficou legal, então? Sim, professor, eu consegui compreender, obrigado. Legal. Bom, vamos então mostrar que o limite é único. Limite é único significa que se uma sequência converge para A, e aí uma outra pessoa vai lá e vê, não, a sequência converge para B, tá? Então, qual é a conclusão? Se para uma pessoa a sequência converge para A, se para uma outra pessoa a sequência converge para B, a conclusão é que o A tem que ser igual a B, tá? A unicidade do limite, tá certo? Então, uma sequência que converge não pode convergir para dois números diferentes, ele só converge para um número só, tá? Então, isso chama-se unicidade do limite. Então, como é que eu provo? Tem várias maneiras de provar. Eu vou provar um que a gente já, já ameaçou falar, usar várias vezes. Então, olha, teorema 1, unicidade do limite. Se uma sequência converge para A e para B ao mesmo tempo, então A é igual a B, tá? Demonstração, eu vou ter que usar epsilons e n's, porque é isso que eu tenho, né? Definição de limite tem lá uns epsilon. Então,
eu vou supor, então, que a sequência converge para A e converge para B, tá? Então, por definição, dado o epsilon positivo, deve existir aquele n0, só que como eu tenho dois limites, eu vou chamar um de n1, outro de n2, tá? Então, xn tende para A, então, dado o epsilon, existe um n1, tal que para n maior que n1, módulo de xn menos A é menor que epsilon sobre 2. Aí você falou, mas professor, não era epsilon? Sim, é assim. Você me deu epsilon, na minha cabeça, eu estou enxergando epsilon sobre 2. Então, com esse epsilon sobre 2, existe um número natural n1, tal que n maior que n1 implica que xn menos A é menor que epsilon sobre 2. Tá? Se você não quiser trabalhar com epsilon sobre 2, também pode, mas vai ficar um pouquinho menos elegante a demonstração em si. Tá? Gente, analogamente, você me deu epsilon, como xn tende para b, na minha cabeça eu peguei o seu epsilon e dividi por 2. Eu falei, olha, com esse epsilon sobre 2, existe um n2, tal que para n maior que n2, módulo de xn menos b é menor que epsilon sobre 2. Tá? Legal. Agora eu vou pegar o maior valor entre n1 e n2. Então, seja n0 o máximo de n1 e n2. Por que eu vou pegar o maior valor? Porque eu vou pegar o maior valor porque eu quero que essas duas coisas funcionem ao mesmo tempo. Então, para n maior que n1 e n2 ao mesmo tempo, vai valer essas duas estimativas, por assim dizer. Então, para n maior que n0, que é maior que n1 e n2, né? Então, a diferença de A menos B, eu vou somar e subtrair o xn. Aí eu uso desigualdade triangular, isso aqui vai ficar menor ou igual que módulo de AN menos x, mais módulo de xn menos b. Gente, eu subtraí e somei xn dentro de A menos b. Então, me deu essa diferença, né? Usei desigualdade triangular. Eu sei que A menos xn é menor que epsilon sobre 2. Eu sei que xn menos b também é menor que epsilon sobre 2. O que eu concluí finalmente? Eu concluí que, para cada epsilon que você me dá, eu provo que módulo de A menos B é menor que epsilon. Mas e aqueles n's? Aqueles n's sumiram nessa nessa observação aqui, tá? Então, para cada epsilon que você me deu lá em cima, finalmente eu concluí que um módulo de A menos B, que não tem nenhum n dentro, é menor que epsilon, que não tem nenhum n aqui. Gente, diferença de dois números em módulo é menor que epsilon para qualquer epsilon, então essa diferença tem que ser zero, ou seja, A é igual a B. Tá? Alguma pergunta sobre desigualdade triangular, epsilon sobre 2? Legal, gente. Não, Então, professor, eu consegui entender, obrigado. beleza. Também, tá tranquilo. Valeu, professor. Valeu. Então, agora, a gente já tem a unicidade do limite e vamos estudar subsequências, tá? Uma vez que eu tenho sequência, eu tenho subsequência. Gente, subsequência é uma coisa, assim, bem específica, tá? Então, olha, eu pego uma sequência, vou dar um exemplo básico primeiro. x1, x2, x3, x4, tá nessa ordem, né? Isso aqui é uma sequência, ok. Então, agora, dessa sequência de cima, eu vou escolher alguns termos. Eu escolhi o x2, depois o x3, o x7, x120, x125 e assim por diante. Então, com índices crescentes, ó, 2, 3, 7, 120, 125. Você está vendo que os índices estão crescendo. Significa que, quando eu selecionei o primeiro, o segundo eu tenho que selecionar na sequência, tá?
do lado direito, né, da lista aí. Eu não posso pegar um antes, um depois e ficar saltitando aí para frente e para trás. Eu tenho que pegar assim, a sequência está andando, eu vou pegar um, depois eu pego outro, tá? E, então, com índices crescentes. Então, essa escolha que eu fiz é uma subsequência de xn. Antes de eu... Olha, eu não sei se vocês já viram, eu vi no YouTube uma vez um restaurante japonês que tem uma esteirinha que vem assim, né? Ficam passando lá um sushi, um sashimi, um negocinho. Eu acho que tem um É, aqui perto em Brasília. Eu acho que legal. no lago, eu queria ir. Então, você imagina a ordem das coisas que vem na esteira como sendo uma sequência. Aí você tira um, você percebe que a sequência está andando, né? Aí você tira outro. Se você viu o negócio e não tirou, já passou, tá? Foi embora. Então, a sequência é assim, você tem que tirar as coisas numa certa ordem, tá? Os índices têm que ser crescentes. Então, matematicamente, tá, eu posso definir assim, ó, dada uma sequência xn e uma função crescente, sigma, de n para n, essa sequência sigma é justamente os índices que você, índice crescente, tá vendo? Eu coloquei estritamente crescente que você vai usar. E aí, então, você tem a nova sequência, uma nova sequência que é x, em vez de ser xk, vai ser x sigma de k, tá? Eu peguei os índices do jeito que eu queria. Por exemplo, 2, 3, 7, 120, que é dada pela função sigma. Então, essa nova sequência vai ser x sigma 1, x sigma 2, x sigma 3 e assim por diante, tá? Então, isso aqui é chamada uma subsequência de x. Bom, gente, é costume escrever nk ao invés de sigma k. Então, se minha sequência é xn, minha subsequência é xnk, tá? Onde nk é justamente sigma do n original, tá? Então, é uma notação aqui. Então, isso aqui é uma subsequência de xn. Bom, então a gente vai dar vários exemplos aqui. Primeira sequência é aquela sequência dos números naturais, xn igual ao próprio n, tá? A sequência vai ser 1, 2, 3, 4, etc. Aí, faz de conta que eu vou tomar nk como sendo 2k. Gente, a função f de x igual a 2x é uma reta, é crescente, tá? É injetora, então isso aqui é estritamente crescente, né? nk é 2k. E essa sequência, subsequência x2k, justamente vai me dar os pares, tá? 2, 4, né? 6, 8 e assim por diante. Tá legal? Vocês viram como é que eu formei a subsequência? X era xk e eu construí a sequência x2k, tá? A sequência dos pares. Por exemplo, a sequência 1, 2, 4, 3, tá vendo que eu fiz uma permutação aqui, depois 5, 6, tá? Aqui eu fiz a outra, em vez de 7, 8, é 8, 7. Então, isso aqui não é subsequência da sequência original 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque eu inverti as ordens aqui. Ela não é, os índices não são estritamente crescentes, tá? Então, isso aqui não é subsequência. Da mesma forma, essa sequência que é 1, 1, 1, 1, 1, não é subsequência de 1, 2, 3, porque eu estou repetindo o índice. Eu congelei esse índice 1. Era x1, x2, x3, etc. E eu peguei só x1, 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 fiquei repetindo um termo, quer dizer, virou uma função constante, e a função constante não é estritamente crescente, né? Então, isso também não é subsequência. Então, agora vem um teorema super importante, tá? Ele diz assim, teorema, se uma sequência
é convergente, se xn converge para A, então todas as suas subsequências possíveis e imagináveis têm que ser convergente e converge para A, tá? Se uma sequência converge para A, então todas as suas subsequências convergem para A. Aí você fala, mas professor, não dá para construir uma subsequência esquisita que não vai para A? Não dá, não tem jeito, porque as subsequências são geradas através de uma função sigma estritamente crescente, de natural para natural. Então, você não consegue parar a sequência continua crescendo, tá? E se o original vai para A, todas as subs vão para A do mesmo jeito, porque eles caminham na mesma direção, tá? Monotonicamente, né? Então tá, demonstração. Seja xnk uma subsequência qualquer de xn. Vou mostrar que xnk converge para A também, tá? Então, como xn converge para A, né, a original converge para A, eu sei que dado o epsilon positivo, tem que ter um n0 natural, tal que n maior que n0 implica que módulo xn menos a é menor que epsilon. Isso aqui era a definição de xn tendendo para A. Legal. Em particular, tá, deve existir um K0, tal que para K maior que K0, o NK é maior que o N0. Por quê? Porque NK, né, a NK é aqueles sigma sigma de K é o NK, tá? E ela é estritamente crescente. Então, quando o K começa a crescer, o sigma de K também cresce, né? Porque é estritamente crescente. E sigma de K é chamado NK, e NK tem que crescer. Então, olha, deve ter um K0, tal que depois de K0, o sigma K já deve estar grandão, tá? Depois de K0, né? Os sigma K, que são os NK, ultrapassam o N0, tá? Por quê? Porque NK é estritamente crescente, tá certo? Então, o que eu concluí aqui é que, para K maior que K0, xnk menos A em valor absoluto é menor que epsilon. E o que eu provei, então? Eu provei que xnk converge para A, tá? Então, limite de xnk é o A, quando K vai para infinito. Então, gente, se uma sequência converge para um número A, todas as suas subsequências também convergem para número A, tá? Não existe uma subsequência que não vai convergir, tá certo? Por quê? Porque a geração das subsequências usam índices estritamente crescentes, são índices que vão para infinito, tá? Então, os índices de subsequência, na verdade, são termos da sequência. Quando o índice está indo para infinito, os termos da sequência, todo mundo está indo pertinho do A, né, que é o limite. Então, sequência ou subsequência, todos eles estão indo para A, né? Foi o que nós mostramos aqui. Tá legal, gente? Bom, se isso estiver bem, então vem mais um teorema aqui, tá? Que é uma coisa bem básica, que eu já falei antes, né? Porque se você diz que uma sequência xn, tá? Xn, pá, converge para A, então você me dá uma vizinhança aqui, A mais epsilon, A menos epsilon, você sabe que todos os xn vão estar aqui nesse intervalinho, salvo meia dúzia que estão do lado de fora, tá certo? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: toda sequência convergente é limitada. Se uma sequência converge para A, é porque essa sequência está dentro de um intervalo grande, sei lá, menos C mais C, tá? Tá um intervalo assim.
Por quê? Porque isso é básico. Já que ele converge, está todo mundo perto de A, tá? Salvo meia dúzia do lado de fora que eu vou pegar e juntar dentro do meu intervalo e pronto. Então, mostrei que toda sequência convergente é limitada. É claro, a recíproca é falsa, mas vamos aí. Demonstração. Suponha que xn tende para A. Então, eu vou tomar epsilon como sendo 1, tá? Peguei 1. Então, existe um n0 grandão, tal que para n maior que n0, o xn vai estar entre a menos 1 e a mais 1, tá? Aqui eu tenho um pequeno erro aqui que eu vou consertar na versão corrigida, tá? É claro que é n maior que n0, tá? Então, para n maior que n0, esse xn vai estar entre a menos 1 a mais 1. Esse 1 é o epsilon, né? Que eu fixei para a gente poder fazer as contas, tá? Bom, gente, você sabe que ainda falta aqueles n primeiro termo, né? Então, seja C, esse C como sendo o maior valor entre módulo de x1, módulo de x2, até módulo de xn. Xn cruzado. Como é que eu errei aqui? É xn0, tá? Bom, então aqui eu também vou corrigir, só para dizer que esses são os termos que estavam fora do meu intervalo, provavelmente, e aí, dentro do intervalo, basta pegar o lado esquerdo e o lado direito. Então, tem o lado esquerdo e o lado direito. Tá? Então, eu tenho todas as contas de todos os xn. Tá? Eu tenho x1, x2 até xn0, que estava provavelmente de lado de fora do intervalo a menos 1 a mais 1. Depois, todo mundo que está dentro do intervalo, que são infinitos xn, eles vão estar ensanduichados entre a menos 1 e a mais 1, tá? Então, eu tomei o C como sendo o maior desses valores todos. E aí, eu percebo, então, que o valor absoluto de xn é menor ou igual que C para todo n natural, tá? Ou seja, a minha sequência é limitada. Aí você pode falar, professor, eu já sabia, por causa daquele desenho aqui que a gente tinha feito. Exato. O desenho, né, deu para a gente uma ideia intuitiva, e com essa ideia intuitiva a gente matematizou no Teorema 3 com uma definição bastante formal, né? Tomando epsilon, escolhendo o N0, tomando um máximo, tá? Tudo que você tem que fazer como se estivesse fazendo uma prova de análise real, né? Uma demonstração aqui, uma prova. Gente, ficou legal que toda sequência convergente é limitada? Né? Bom, faltam 10 minutos, eu vou falar de sequências monótonas, então, na aula que vem, para a gente fazer o tal teorema de convergência monótona de Dedekind. Mas antes disso, vou fazer uns exemplos, então. Gente, então, olha, a sequência menos 1 elevado a n... Aqui faltou um, desculpa. Aqui está aqui, ó, gente. 1 mais menos 1 elevado a n. Então, essa sequência, quando n é ímpar, ele dá menos 1 aqui, então vai dar 0. Quando n é par, ele vai dar aqui vai dar positivo, então 1 mais 1 vai dar 2. Então, na verdade, ele começa com 0. Aqui tem acho que começa com 0, na verdade. Então, essa sequência é 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0. Essa sequência só tem dois números, tá? Então, essa sequência, ela é limitada. Por quê? Porque a sequência só tem dois números, e dois números é um conjunto limitado.
por exemplo, é limitado por 2 e por 0. Não tem nada. Tudo, todos os xn, tá, estão entre 2 e menos 2, por exemplo. Pode ser 3, pode ser 4, só para dizer. Então, essa sequência é limitada, porém não converge. Essa sequência não vai para lugar nenhum, fica saltitando entre 2 e 0, 0 e 2, 0 e 2. Tá legal? Então, essa sequência não converge. Por outro lado, essa sequência possui duas subsequências convergentes, tá? A sequência só dos dois, 2, 2, 2, 2, 2, tá? E a sequência quer dizer, a sequência dos ímpares e a sequência dos pares, tá? Quer dizer, a sequência 0, 0, 0. Então, gente, tem sequência que é limitada, não converge, porém possui subsequências que convergem, tá? É claro, essa sequência possui subsequências que não convergem, né? Então, eu acabei respondendo a pergunta que eu queria fazer, tá? Pergunta é, como é que esse exemplo contraria o teorema, né? Então, essa sequência não converge porque tem subsequências que convergem para números diferentes. Tá? Outro exemplo, a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6 não é convergente. Ah, mas por que não é convergente? Porque não é limitada. Toda sequência convergente tem que ser limitada. Você me deu uma sequência não limitada, oba, essa sequência não converge. Tá? Claro, mais para frente a gente vai dizer que essa sequência diverge para mais infinito, tá? Mas aí é uma outra, um outro tipo de linguagem, tá? Outro tipo de resultado. Tá bom, gente? Então, olha, eu vou parar por aqui. Falamos um pouquinho de sequência, definição, algumas propriedades básicas, tá? E aí na segunda-feira a gente vai falar sobre os teoremas de convergência de Dedekind e teorema de convergência de subsequências de Bolzano e Weierstrass. Gente, nós temos alguns minutos, alguma pergunta aqui, alguma dúvida? Sim, professor, eu tinha uma dúvida. Eu estava vendo o plano que não tem o dia da prova, né? Não tem, as nossas provas ficou marcado assim, depois das aulas, tá? Das A aulas gente, correspondentes. E essa aula já é de sequência. O último tema que está lá no módulo 1 é de sequência. Uhum. Aí o senhor sabe mais ou menos quando vai ser? Vai ser não na semana que vem, que eu ainda estou falando de sequência, vai ser na outra semana, então, tá? Tá bom. Eu acho que a gente, claro, eu preciso saber se vocês têm provas marcadas antes, tá? Então, no plano de aula, eu sempre dou prova na segunda-feira ou é na quarta-feira? Eu não lembro, depois eu vou olhar, tá? Tudo bem. Certo. Não, semana que vem eu termino essa parte de sequências, vou dar exercícios, tá? Vou fazer plantão na sexta-feira e aí depois a gente dá a prova, tá? A gente formaliza isso na segunda-feira, então. Mais alguma pergunta, alguma observação? Legal, gente. Então eu vou desejar a vocês um bom dia. Eu deixei várias listas de exercício. Eu acho que vocês têm que fazer a lista de exercício número 1, tá? Que eu deixei lá. E é claro, gente, vocês têm tempo, estão lendo o livro, faz o exercício do livro. E tem mais, os exercícios do livro, aqueles que são um pouquinho mais, assim, eu falo pouquinho, tá? Um pouquinho mais, assim, elaborado, tem resolução no final do livro, tá certo? Então, é para dar uma lida, é para você crescer no curso, tá certo?
É que a gente não está fazendo o curso presencial, aí eu não tenho como estar assim, cara a cara, né, incentivando vocês. Então eu falo, olha, eu digo assim, quando eu estudei análise, o que que eu fiz com exercício? A gente fazia todos os exercícios. E não tinha internet na época para ver exercício resolvido. Então a gente se juntava na sala de estudo e fazia exercício. Eu sei que isso é impossível, né? Porque nós estamos fazendo aulas online, a sala de estudo pode ser o seu quarto, a sua sala, a cozinha, então não são lugares apropriados. Mas mesmo assim, a gente tem que dar uma lida no livro. Legal, gente? Então, bom dia para vocês, bom continuação aí e fiquem bem. Até semana que vem.